Mas alguma coisa me diz, o Chamani, alguma coisa me diz que vai dar um Flamengo e Palmeiras já nas oitavas de final. Eu espero que o seu mapa esteja é verdade. torto. Não, mas pode ser que aconteça. Tá com medinho, velho? É isso? Prefiro não pegar, claro, eu sou que nem você. Ele não está pensando no povo gaúcho. Na minha opinião, o presidente da CBF está pensando em ficar bem com os clubes da Série A. No dia que o Apolinho nos deixa, né? O Flamengo o presenteia com uma goleada. Ele viu os 3 primeiros gols do Flamengo, segundo depoimentos de amigos próximos a ele. O Flamengo jogou muita bola ontem. Jogou muita bola. O Gerson jogou muito. E a intensidade do Cebolinha ali pelo lado esquerdo é uma coisa impressionante, né? A tendência é você ficar comparando, né, o Bruno Henrique com o Cebolinha, né? Colocar quem? Quem colocar? A diferença é que eu acho que o Bruno Henrique faz mais gols do que o Cebolinha. Mas eu acho que o Cebolinha, ele desequilibra mais a defesa adversária. Como o Flamengo tem vários... Não que ele não faça gol também, né? Como o Flamengo tem vários jogadores competentes e capazes para marcar, nesse momento, o Bernardo Ramos falava sempre isso aqui, esse momento é o momento do Cebolinha. Sim. E ele, juntamente com o Gerson, fez uma grande partida ontem. Grande partida. Eu achava que o Flamengo ia ganhar... mas... Amarradinho. Eu esperava mais do... O gol logo de cara ajuda muito, né? Claro. Desmonta completamente o time adversário. O Bolívar fez pouca coisa, teve uma bola na trave do Patito Rodrigues, né? Mas de resto só deu o Flamengo, cara. Só deu o Flamengo. E é esse Flamengo, Tite, que o torcedor quer. Não é aquele Flamengo burocrático que você estava colocando em campo. Foi o Flamengo contra o Corinthians, o Flamengo agora contra o Bolívar, que aquele jogo contra o Corinthians tenha sido um start, o começo, entendeu? Venha impulsionar esse Flamengo daqui pra frente. Corinthians, Bolívar, e na próxima semana vai ter o jogo contra o Amazonas em Manaus. Porque no final de semana, infelizmente, não teremos a rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, suspensa, né? Em função da tragédia do Sul. Talvez depois a gente fale sobre isso. Mas foi uma grande atuação de gala do Flamengo ontem. Repito, os torcedores querem isso, Tite. Exatamente isso. Tite mudou um pouco o visual, não sei se você reparou, né? Você falou do visual dele, ele já tava mais jovial. Tava. Mas a calça de prega ele não abre, não. Não vai abrir, não. E nem no sapato. Mas tá quase, já botou um agasalho. Mas ele citou o Gerson, né? Eu acho que realmente, se o jogo tá virando pro Flamengo a maré, eu acho que muito graças à entrada do Gerson, que passou muito tempo afastado por um problema no rim. O posicionamento dele um pouco diferente, né? Jogando mais avançado, do lado direito para dentro, entrando na área para finalizar. É uma boa novidade para o Flamengo, que, na verdade, acho que confirmou o que se esperava. Acho que o Flamengo tem que se classificar nesse grupo e provavelmente vai se classificar. Primeiro é difícil. Mas ele vai passar em segundo lugar e vai criar problema. E vai criar problema. Quem ficar em primeiro corre esse risco muito grande de pegar o Flamengo nas oitavas. Então, mas é uma recuperação muito evidente nos últimos 2 jogos do Flamengo. O Tite ganha sobrevida, fazer gol no começo do jogo já ajuda, porque o estádio já não teve... A tabela do Gerson foi linda, né? Foi lindo, não, um gol muito bonito, né? A jogada do Cebolinha, né? Jogada toda do Cebolinha, foi pra cima, desequilibrou, a defesa tava ainda meio desligada. E é isso, o Flamengo acho que volta forte para Libertadores, é sem dúvida um dos candidatos, mesmo passando em segundo. Ô, Quesada, semana passada a gente desenhava um cenário muito parecido apocalíptico. Na versão 2.0 para a carreira do Tite. Porque a versão 1.0 foi o pós-Tolima. Que quando todo mundo achou que o Corinthians fosse se afundar no limbo, ele ganha o clássico do Palmeiras no jogo seguinte e parte rumo ao título brasileiro, que depois virou o título da Libertadores e termina como campeão do mundo. Claro daí que foi a versão Tolima 2, a missão. Que foi o Palestino foi o Tolima versão 2.0 do Tite. Mas que ainda deu ao Tite a possibilidade de lutar por uma vaga que vai chegar. Exatamente, aí que eu te pergunto. Tinha que vencer ontem o Bolívar. E essa goleada é legal porque dá para comparar com aquilo? Você arrebentou com o saldo do Bolívar, que era muito bom, né? Sim. O saldo do Bolívar agora caiu para 2. Então, é isso que eu tô te perguntando. Dá para comparar com aquela questão? O Flamengo ruma para aí. Foi um ponto de virada, assim, ó. Bateu tão no fundo do poço que agora não tem por onde piorar. A diferença você já explicou. Estamos falando de uma possibilidade que o Corinthians naquela época não teve, porque ali era pré-Libertadores, né? Sim. O Corinthians jogou contra o Tolima para tentar se classificar. Teve o ano para ser campeão. Aí ele retoma em outra competição e aí é campeão brasileiro.
E aí, 1 ano em 4 dias, o Corinthians ganha tudo, né? Ganha Campeonato Brasileiro, Libertadores da América e é campeão mundial lá no Japão, lá em Yokohama. Eu acho que dá pra gente traçar um paralelo, sim. Só que há uma vantagem aí, né? O time tem chance de classificação na Libertadores e vai acontecer isso. Basta vencer o jogo aí, tá classificado. E eu acho que o Flamengo entra fortíssimo para ser campeão da Libertadores. A gente estava comentando aqui, até eu falei isso pro Sormani. Sormani, o jogo contra o Corinthians, eu acho que é o ponto da partida, de fato, de tchau, o Tite vai trabalhar em outro lugar, espera o Corinthians aí, de repente, te chamar para voltar. Ou o ponto de partida, o start para o time falar, olha, pô, nós somos o Flamengo. Nós temos um grande técnico, nós temos um grande elenco, nós temos uma puta de uma estrutura, dinheiro não falta, e esse negócio tem que movimentar, essa roda tem que movimentar. E aí consegue fazer um jogaço contra o Corinthians, foi um jogaço contra o Corinthians. E ontem, gente, passou o carro contra um Bolívar que nós mesmos aqui elogiamos. Falando, pô, esse Bolívar não é mais aquele Bolívar que só fica com a altitude debaixo do braço e tal. Não, passou o carro em cima do Bolívar. Futebol é assim, gente, uma semana tudo pode mudar, né? Pro bom, pro lado bom e pro lado ruim. Eu acho que a sinergia ela é fundamental entre técnico e jogadores. Eu acho que o Tite precisa fazer melhor? Precisa. Mas a boleirada também precisa se movimentar melhor, né? Por exemplo, o Gerson estava sendo criticado há mais ou menos 2, 3 semanas. Os últimos 2 jogos do Gerson foram incríveis. O que ele jogou contra o Corinthians e ontem contra o Flamengo foi um negócio incrível. E a volta do Arrascaeta também potencializa o time, né? Arrascaeta melhor fisicamente. E outra, tem muita coisa boa aí, ó. Bruno Henrique vai voltar. Gabigol é um cara que você nunca pode descartar uma hora que tiver uma sequência. O Pulga é dono, o Eric Pulga, eu gosto de se chamar de Eric. O Eric Pulga é dono dessa posição onde está atuando o Alan. Então, quer dizer, tem um elenco aí, né? Na necessidade, você não tem um jogador, você coloca outro. Tem o De La Cruz, que foi a maior contratação, na minha visão, no ano, né? Esse cara é um monstro. É um gênio. E voltando ao Gerson rapidinho, para encerrar aqui essa primeira análise. O Gerson voltou a estar antenado com o jogo. Isso é legal. Teve um dos jogos aí, acho que foi contra o Palestino. Acho que foi contra o Palestino. Tem o Palestino. Putz, mas ninguém jogou nada. Mas o Gerson... Só o De La Cruz. Acho que foi nesse jogo. Pô, o Gerson andou em campo, cara. Parece que o cara nem era jogador de futebol. O cara andando em campo. É isso, cara. Agora, é um elenco sensacional, né? Se o Tite e os jogadores tiverem, repito, a sinergia para movimentar essa roda, é Flamengo e Palmeiras brigando por tudo até o final da temporada. Agora, o Palmeiras, daqui a pouco você vai falar, o Palmeiras também precisa dar um up aí, porque ontem, mais um pouquinho... tinha perdido os 3 pontos. Eu queria falar sobre isso depois. É só pra gente encerrar rapidinho então o assunto Flamengo, para perguntar uma coisa. Provavelmente o Flamengo será o segundo, porque é aquela pergunta que eu fiz ontem aqui, que eu me fiz, né? Como é que o Flamengo conseguiu perder para o Palestino, mesmo fora de casa, e não vencer o Milionários na Colômbia, ganhando por 1-0, né? Que ele tomou um empate. Um absurdo. Porque são 2 times que, com todo respeito, são primitivos para o nível da Libertadores. Fraquíssimos, tá? Então, essas foram proezas do Flamengo na Libertadores, porque o time do Flamengo é esse aí que a gente está acompanhando. O time como ele pode jogar é justamente de vitórias assim contra o Bolívar. O Flamengo, ficando em segundo, vai decidir todos os mata-matas fora, a não ser que ele enfrente algum segundo colocado numa fase posterior que tenha pontuação menor que a do Flamengo. Isso é um risco ou esse Flamengo consegue e pode dar mostras de que fora de casa também é um time decisivo? Porque no ano passado não foi assim, né, Sombra? Não, e é bom lembrar também, em cima da sua pergunta, Fazincani, que esses 2 jogos que nós estamos falando que o Flamengo fez bem e fez mesmo contra Corinthians e Bolívar, foram no Maracanã. Exato. Foram no Maracanã. O Flamengo agora precisa se provar jogando no campo adversário. Ele precisa se provar jogando na casa do inimigo. Porque aquilo que você lembrou, com essa segunda colocação, que provavelmente vai acontecer, porque o Bolívar vai jogar em casa com Milionários, na altitude... Palestino. Perdão. Palestino. Se ele empatar, ele já acaba em primeiro lugar. Sim. Agora, se ele perder e o Flamengo ganhar, o Flamengo acaba em primeiro lugar. Exato. Não precisa nem... Porque o saldo de gols do Flamengo já é melhor em função da goleada de ontem. Então, o Flamengo precisa se provar fora de casa. Vamos ver como é que ele vai se comportar. O próximo jogo do Flamengo é fora de casa, mas é contra o Amazonas. Entendeu?
Mas como o Flamengo estava se enrolando com Milionários e Palestino, entendeu? Vamos ver como é que ele vai se comportar diante do Amazonas. Mas se esse time pegar no breu, jogando dentro ou fora de casa, ele vai chegar entre os primeiros, com certeza. O Facincani, você perguntou rapidinho, né? Hoje, o Flamengo pode chegar no máximo a 10, né? 10. Hoje, o Nacional tem 10 e o River tem 13. Então, contra Sim. o River já não se coça. O Clube Atlético Mineiro, o Galo, tem 12. O Peñarol já tem 9. Sim. Tá? Então, contra o Atlético também não se coça. Palmeiras, nem precisa falar. O outro do grupo do Palmeiras aqui, ok. O Bolívar tem 10. Bom, tudo bem. O Júnior Barranquilla tem 9. O Botafogo tem 6. Então, com o Botafogo, ok. Com o Júnior Barranquilla, dificilmente. E para fechar, O Aspato, 5. Strongest 10, o Achipato 5, faltou só um grupo, né? Tem que ter o Grêmio que tem jogos a fazer, né? O Grêmio chega a 9 pontos. O Grêmio vai chegar. Tem 10. Isso. E aí no grupo de São Paulo, Tadieres 13, São Paulo já com 9, e o Fluminense com 8, e o Cerro, é o Cerro, né? Cerro com 5. Esses times ainda têm 2 jogos. Ou seja, são poucos os adversários que o Flamengo vai encontrar ali, né? Que ele vai confrontar. E que ele vai ter uma pontuação melhor. 3 ou 4 só. Então, a tendência é que ele jogue praticamente tudo. Um cachorro grande. E o único jogo que o Flamengo, mesmo jogando fora, pode ter uma vantagem é se cair com o Fluminense. Que aí são 2 jogos no Maracanã. E não tem essa coisa de gol fora de casa. Não Exato, tem nada disso. né? Não tem gol fora de casa, então ele faz... Botafogo também, né? Também. O Botafogo. E o Botafogo... mas o Mas Botafogo... é Engenhão, né? Engenhão, Newton Mas o Santos. Maracanã seria se os Tudo Rio. 2 jogos... Tudo Rio, busão claro. e- Mas assim, eu tô Não tem dizendo que... aeroporto, não tem nada. O único jogo em que ele faria em casa, né, nas 2 frentes, dos 180 minutos, seria contra Ele seria favorito o nos dois Fluminense. casos. E seria Alguma favorito. coisa me diz é feeling, isso daí é chute, óbvio, né? Mapa astrológico, essas porra aí, não é nada disso. Mas alguma coisa me diz, o Charmani, alguma coisa me diz que vai dar um Flamengo e Palmeiras já nas oitavas de final. Eu espero que o seu mapa esteja é verdade. torto. Não, mas pode ser que aconteça. Tá com medinho, velho? É isso? Prefiro não pegar, claro, eu sou que nem você. Não Prefiro não pegar Não, já adversário pega forte. agora ó. e já tira um grande aí, pô. Não é questão de medo, é de respeito mesmo. Medinho. Não, quanto melhor puder evitar confrontos grandes, eu acho ótimo, né? Enfim, eu sou daqueles que tô nem aí o se cair um Flamengo também grupo pensa assim, é melhor não pegar o Palmeiras, Bulo. Eu sou dos partidários a Palmeiras, Bulo, Delfim e Pulga. Não, brincadeira, claro, né? Libertadores é Libertadores, mas é lógico que se você puder ter um caminho mais tranquilo, como sempre, né? Como o Brasil fez isso no Mundial de Vôlei lá em 2010 e fez o que tinha que fazer, né? Acabou pegando um caminho menos tortuoso para bater campeão. Estratégias, acontece. Mas enfim, gente, esse é o grupo do Flamengo, o cenário. Falar do Flamengo dele, do Mengão falar do dele? Flamengo Vamos soltar dele. o hino pro Apolinho? Cadê o... É isso aí, Apolinho. O seu Mengo aplicou um chocolate, como você inventou, goleou o Bolívar, voltou para a zona de classificação para as oitavas da Libertadores. A reportagem do nosso querido Flávio Vinick. Fala, Flavinho. Foi um início de jogo perfeito para quem precisava da vitória. Com menos de 1 minuto, Cebolinha fez tudo certo e deixou o Gerson numa boa para marcar o gol mais rápido do Flamengo na temporada. A gente tem procurado começar os jogos com esse ímpeto. Foi assim contra o Corinthians, foi assim hoje. Passado o susto inicial, a equipe boliviana começou a criar chances e chegou a acertar a trave do Rossi. E o jogo ficou emocionante, com oportunidades desperdiçadas dos dois lados. Até que após mais um erro da defesa, a bola ficou limpa para o Ayrton Lucas aumentar a vantagem. Ainda temos algumas coisas para melhorar, mas com certeza a gente em momentos não pode desacreditar. Tomara que seja uma temporada com coisas importantes e que a gente no final do ano possa comemorar. O Bolívar sentiu o segundo gol e o Pedro jogou por cima ao tentar encobrir o goleiro Lamp. Logo depois, o atacante se redimiu ao dar o passe para o Cebolinha fazer o terceiro do Flamengo. Com a chegada desse cara aqui, que eu tenho um carinho enorme, né? Já tinha trabalhado um bom tempo com ele, pôde me dar a confiança que eu precisava. Eu não dei confiança para ele, eu só falei para ele o seguinte, ó, 50% para dar o passe, 50% para ir para gol, vai para gol.
No segundo tempo, já sem a pressão pelo resultado, o Flamengo jogou mais leve e depois da tabela com Gerson, Pedro deixou o dele e transformou a vitória em goleada. O time do Tite seguiu com um ímpeto pouco visto esse ano e poderia ter feito um placar ainda maior. A agressividade na saída de bola do adversário, para mim, ela foi fundamental. Ela poderia ter transformado isso até num placar mais elástico. Mas uma equipe também que se propôs e que se abriu, nos dava espaço. O Flamengo mantém a invencibilidade de 5 anos sem perder aqui no Maracanã pela Libertadores. Essa foi a 15ª vitória seguida aqui no estádio pela competição. A goleada deixa muito bem encaminhada a classificação para as oitavas de final. A vitória convincente deixa o Flamengo em paz com a torcida, que comemorou cantando: o campeão voltou. Vene, boa tarde para você de casa, uma boa tarde. Ô, Vene Casagrande, fala comigo, por que você acha que o Flamengo goleou? O que mudou para ter um Flamengo tão diferente dos últimos jogos que a gente tem falado de um Flamengo muito morno, né? Antes de mais nada, Fernandinha, boa tarde a todos que estão nos assistindo aí. Eu acho o seguinte, primeiro, vamos relembrar a partida do Flamengo contra o Corinthians. Foi exatamente o que o Tite fez nesse duelo diante do Bolívar. Botou os jogadores naquelas funções que eles rendem melhor. O Gerson na ponta direita, vindo para o meio também, o De La Cruz atuando de segundo volante, o Arrascaeta retornando diante do Bolívar, querendo ou não, é uma peça crucial no meio de campo do Flamengo. Acho que esse foi o primeiro passo para o Flamengo retomar o caminho das boas atuações. E depois, a vontade dos atletas, a marcação sob pressão, a intensidade. O próprio Tite falou na entrevista coletiva que ele gostou bastante da intensidade do time. Eu acho até que o placar por 4-0 poderia ter sido mais. No primeiro tempo, por exemplo, o Arrascaeta perdeu um gol. Eu acho que o goleiro fez uma boa defesa, mas na minha opinião o Arrascaeta perdeu um gol, porque finalizou em cima do goleiro. A gente pôde ver o Flamengo com uma vontade muito grande de não apenas vencer, mas também fazer um placar elástico que na fase de grupos é importante por conta do saldo de gols. Para quem não sabe, o Flamengo pode se classificar em primeiro ainda, se conseguir vencer o Milionários dentro do Maracanã por um placar elástico e o Bolívar perder diante do Palestino. Eu acho que o Flamengo fez uma partida impecável. Gostei de ver o Flamengo ontem elogiar demais a atuação do Everton Cebolinha, que na minha opinião foi o melhor em campo, mas o Gerson também jogou muita bola. A Conmebol o elegeu o melhor em campo. Para mim, nenhum problema também, porque ele jogou muita bola. O De La Cruz é chover no molhado. Novamente, uma baita partida que ele fez. Muitos criticam assim, depois que o Flamengo abriu o placar, aos 57 segundos de jogo, o Bolívar ainda teve algumas chances, botou bola na trave. Claro, gente, a gente vive aqui elogiando o time do Bolívar. O time do Bolívar é bem armado, Sim. É bem treinado. Óbvio que se a gente for ver individualmente falando, o Flamengo leva vantagem muito mais do que o Bolívar tem ali à disposição. Só que é um time bem treinado e é normal, e fica o elogio ao time do Bolívar. Mesmo tendo sofrido o gol aos 57 segundos, não mudou o estilo de jogo. Foi para cima e tentou empate a todo custo. O Flamengo soube se defender e aproveitou as oportunidades que teve e fez um importante placar dentro do Maracanã 4-0. Fez aquilo que se espera do Flamengo diante do Bolívar, dentro do Maracanã. Tem que vencer e vencer bem. E, na minha opinião, venceu e convenceu. E eu quero elogiar também a partida do Alan. Na minha opinião, foi o melhor jogo dele com a camisa do Flamengo. É porque teve tantos destaques que muita gente acaba não ressaltando a atuação dele. Mas o que ele jogou ontem, olha, impressionante. Esse é o Alan que a torcida do Flamengo gostaria de ver com a camisa do Flamengo. Já. Ô, Venê, vamos olhar a classificação desse grupo do Flamengo? A gente viu esse Flamengo vencendo bem contra o Bolívar. O Bolívar que estava invicto na competição, né? Fazia uma boa Libertadores até aqui, inclusive aí, ó, é o líder absoluto com 10 pontos. Você ainda acha, Venê, a gente sabe que o saldo de gols é muito importante no critério de desempate. É o primeiro quesito, inclusive. E você falava muito do saldo de gol do Bolívar e acaba que o Flamengo, num confronto direto, tira essa vantagem do Bolívar, aplicando o mesmo 4 que o Bolívar usava como um grande escudo para se manter na liderança. Você tinha uma fala de que achava impossível o Flamengo assumir a liderança da Libertadores. Você continua achando isso? Olha, eu continuo achando porque eu não vejo o Bolívar perdendo para o Palestino, tá? Lá na altitude. O Palestino, na minha opinião, é o time mais fraco desse grupo aí. É um dos times mais fracos da fase de grupos da Libertadores. Eu não vejo o Bolívar perdendo. Mas caso aconteça, e pode acontecer,
E o Flamengo tem que vencer de goleada o Milionários, que não tem mais nada a fazer, vai apenas cumprir tabela. O Milionários não tem nenhuma pretensão mais na fase de grupos da Libertadores. Mas o grande problema do Flamengo nessa primeira fase foram os 2 jogos diante do Palestino. Primeiro aqui no Maracanã, quando venceu por apenas 2-0 e teve a oportunidade de fazer um placar mais elástico. Só que foi o estilo Tite de ser, né? Pragmático, fez 2-0, recuou um pouco, sentou em cima do resultado e pronto. E depois ter perdido para o Palestino lá no Chile por 1-0. Esse, para mim, é o grande problema do Flamengo nessa fase de grupo. Por exemplo, você perder na altitude lá para o Bolívar, teoricamente, é um resultado normal. Sobretudo porque o Tite poupou vários titulares na ocasião. Milionários, para mim, foi um resultado péssimo, porque o Flamengo deixou empatar mesmo tendo um a mais, mas beleza, também tem altitude, a gente releva. Agora, os 2 jogos contra o Palestino foi o grande problema do Flamengo nessa fase de grupos da Libertadores. Você acha que depois do jogo e principalmente da exibição do Flamengo ontem dentro do Maracanã, nasce um novo Flamengo na temporada? Olha, é uma boa pergunta essa. Eu acho que agora, querendo ou não, o torcedor ele fica mais otimista. O próprio Tite também, eu acho que ele entendeu como tem que escalar o Flamengo daqui para frente. Porque a escalação, e quando eu digo a escalação, é na formação tática dos jogadores, na escolha da função dos jogadores, isso faz total diferença. Por exemplo, eu discordo de quem diz que antes o Flamengo não estava com vontade, não estava correndo. Eu discordo, eu acho que estava correndo errado. Os jogadores em funções erradas estavam correndo errado, consequentemente cansava mais rápido. Agora, dessa maneira, eles correm certo e, consequentemente, rendem mais dentro de campo. Eu acho que a partir de agora o Tite entendeu como ele tem que montar o time dele, a formação tática. O Gerson, por exemplo, não pode sair da ponta direita, vindo para o meio de campo, ele não pode mais atuar como segundo volante. Acho que o Tite achou. Agora, ele ainda tem um objetivo, uma missão à frente do Flamengo. Qual? Fazer o Gabigol voltar a jogar bem. Porque novamente a gente viu o Gabigol entrando no segundo tempo e sem ritmo de jogo, totalmente abaixo dos demais jogadores. Eu acho que agora ele precisa trabalhar, tendo em vista que ele vai ter tempo, né? Porque o Brasileirão foi paralisado aí por 2 rodadas. Falar em paralisação, a CBF anunciou uma paralisação de 2 semanas nos jogos do Campeonato Brasileiro. O vice do Flamengo, Marcos Braz, falou sobre essa decisão da CBF com a nossa equipe. Cadê? A gente esperava que a reunião da CBF no dia 27. Mas, enfim, foi feita essa determinação. Eu só espero que não amplie mais ainda dentro da data FIFA os jogos do Flamengo, né? São 2 rodadas paralisado, né? Não sei se chegam a 2 semanas. Eu acho que sim, porque teria Libertadores no meio, né? Eu acho que 2 rodadas que eu acho que aí a gente informa de maneira mais correta. Mas são 2 rodadas e, como bem disse aí o Marcos Braz, os clubes, na verdade o Flamengo esperava essa reunião do dia 27. Eu acho o seguinte, Fernanda, mas a reunião você já tinha dado sua opinião de que era um absurdo ela só ser no dia 27. Você não pode convocar uma reunião extraordinária para que 2 semanas para resolver um assunto extremamente importante. Eu penso o seguinte, eu particularmente sou contra a paralisação nesse momento. Eu acho que se fosse para parar, poderia ter parado lá no começo e aí tudo bem. Solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul, porque foi de fato uma tragédia assim, sem dimensão. Eu, por exemplo, não consigo ter dimensão do que está acontecendo lá. Eu vejo os vídeos e me dá vontade de chorar, porque é algo muito triste. É isso mesmo. É algo muito triste. Só que eu acho que a forma como a CBF está conduzindo é a forma totalmente errada. Para mim é incoerente, por exemplo, você parar o Campeonato Brasileiro e não parar a Copa do Brasil. Por quê? Aí na semana que vem o Flamengo joga contra o Amazonas pela Copa do Brasil. Qual é a ideia, sabe? Qual é a coerência nisso? Não tem coerência. Eu acho o seguinte, é muito mais justo você dizer que está parando o Campeonato Brasileiro para você, entre aspas, ajudar os clubes de lá. No caso Internacional, Grêmio e Juventude. Agora, esse discurso por solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul, na minha opinião, não vai colar. Porque se é solidariedade, você tem que parar o futebol brasileiro. E aí você bota aí a Copa do Brasil, que não vai parar. Na verdade, é um assunto muito delicado, né? Quando a gente olha um assunto desse, né, Vini? A gente tem vários elementos dentro dele. O primeiro e o mais absoluto e o mais importante é o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E hoje a gente está falando de um sistema de Série A com 3 times da região que tem, além de Inter e Grêmio, o Juventude, que por esse ano está na Série A. Então a gente está falando de isonomia de competição, né? A gente está falando de 3 clubes que não estão
estão treinando, que não estão pensando em futebol e nem devem. Eles estão completamente focados no que está acontecendo em sua região, enquanto os outros estão competindo, tentando, buscando liderança, buscando evitar rebaixamento. E como eles iam entrar dentro desse momento da competição, que eles nem treinando estão. O primeiro ponto é, até agora, no momento, não dá para eles começarem a treinar. A gente estava falando de semana passada, jogadores Thiago Maia, Diego Costa e outros jogadores dentro da água salvando pessoas. Então, a gente não tem como pensar em, bota esses caras para treinar em outro estado. Não, na verdade, não dá. eles já estão treinando. Agora, porque o CT, o Beira-Rio, por exemplo, do Internacional, não dá. Esquece. O do Grêmio a gente também. está falando de algo que vai voltar ao normal daqui a um ano, gente. Isso. Porque você vai ter que trocar grama. Ou seja, não tem como parar o futebol um ano. Infelizmente aconteceu, o Internacional tem que correr atrás de outras alternativas, até porque a Libertadores e a Sul-Americana vai continuar. Eles têm jogos já remarcados pela Conmebol. Então, assim, não tem, entre aspas, não tem o que fazer. Ou eles pensam numa outra oportunidade, uma outra alternativa, ou vão perder de WO. Aí é uma escolha dos clubes gaúchos, na minha opinião. Eles vão precisar de ajuda. Sim, essa é a grande verdade. Eu acho que, por exemplo, a gente tem uma expectativa, por exemplo, da CBF, talvez ajudar para reerguer os templos deles. Perfeito. A gente está falando de uma arena do Grêmio, a gente está falando do Beira-Rio, e que estão embaixo da água. E eles vão precisar... Porque a gente está falando, uma semana atrás, a gente falava de salvar pessoas, e é isso. É isso. Manter elas vivas, buscar pessoas. Daqui a 2 semanas, a gente já pode começar a falar em reerguer um estado. É isso. Em pessoas que vão precisar do brasileiro, né, para conseguir reerguer casas, comércios e também, já que a gente está falando de uma esfera esportiva, templos do seu futebol, que é o Beira-Rio, a Arena do Grêmio, o Estádio do Juventude. Então vai precisar da ajuda, principalmente da CBF, para chegar junto. Eles vão gastar muito dinheiro e a gente poderia estar pensando em começar a falar sobre isso. Eles precisam de ajuda, eles não vão conseguir sozinhos. E se a gente está querendo falar de isonomia, está tão preocupado com isso, paralisando o campeonato, que eu não acho ruim, tá? A gente está falando em também começar a ter esse papo. Não, eu também não acho ruim parar o campeonato. Eles precisam... Eu só sou contra o discurso de solidariedade ao povo gaúcho. Eu acho que foi pensado no momento da isonomia. Eu acho que estão parando pela isonomia. Sim, eu acho que sim, também. Não me venham com esse discurso de solidariedade ao povo gaúcho, porque, de fato, eles não estão pensando... Quando eu digo eles, no caso, a CBF não está pensando no povo gaúcho. Porque senão teria parado lá, porque senão o presidente da CBF não teria marcado uma reunião para o dia 27, sendo que ele está na Indonésia para o encontro da FIFA. Ele não está pensando no povo gaúcho. Na minha opinião, o presidente da CBF está pensando em ficar bem com os clubes da Série A. E a gente já entendeu que essa paralisação só aconteceu porque a maioria escolheu. É isso. Porque a CBF chegou e falou assim, eu vou fazer aquilo que a maioria escolher. Aí o presidente viaja para a Indonésia, marca uma reunião para o dia 27. Ele se viu pressionado pelos clubes que são a favor da paralisação, que foram 15, a própria CBF mencionou os 15. E aí o que aconteceu? Meu Deus, eu vou ter que parar agora, não vou esperar dia 27. Porque ele não quer ficar mal com os clubes da Série A. A verdade é essa. E a expectativa que a gente tem é que com essa paralisação tenha também uma conversa para essa ajuda. Eu acho que esse deveria ser o principal motivo para pensar como que todos, ou principalmente a CBF, pode ajudar a reerguer os templos desses times que a gente está citando do Rio Grande do Sul. Eles vão precisar de ajuda, eles vão precisar de amparo. A gente tá aqui dentro de um programa esportivo e por isso estamos falando da parte esportiva. A gente tem um debate amplo, enorme e, graças a Deus, o povo brasileiro ajudando o povo do Rio Grande do Sul. Mas é um programa esportivo e a gente está falando da parte esportiva. Se está parando, a gente precisa ter essa conversa, todos precisam ter essa conversa, principalmente a CBF, de se posicionar. A gente vai te ajudar nisso, vamos pensar aqui, vamos pensar acolá. Não é só parar e... vamos só para dar olha aí, paramos, olha que legal. Não pode. Precisa ter um objetivo principal. É isso. Então é isso, torcedor. Existe a possibilidade do Flamengo e Palmeiras se enfrentarem na Libertadores, já que o Flamengo possivelmente ficará em segunda colocação na sua tabela. E os palmeirenses estão com medo desse confronto. Não é o Flamengo que estava em crise, é um Flamengo fraco, eles mesmos disseram. Mas e aí? Agora quando tem a possibilidade de se enfrentarem, estão com medo? Estranho, mas o Mengão não tem essa, o Mengão vai para cima, nós vamos com intensidade máxima. E saiu definitivo, a CBF paralisou o Campeonato Brasileiro. As próximas 2 rodadas não acontecerão,
e serão adiadas. Os vascaínos agradecem porque eles também estavam com medo desse confronto de serem amassados pelo Mengão. Mas e aí, torcedor, o que você acha dessa paralisação? Para você, deveria acontecer? Essa paralisação, no final das contas, é benéfica ou não? Realmente fará diferença para o povo que está sofrendo no Sul? Ou será que poderíamos ajudar de outra forma? Deixe a sua opinião aí nos comentários. E também quero deixar aqui os créditos para o Placar TV e o SBT Sport Rio. O link deles vai estar aqui na descrição. Se você quiser conferir os vídeos na íntegra, é só você ir lá e clicar nesses links da descrição. Se você curtiu esse conteúdo, se inscreve no canal, deixa o seu like e até o próximo vídeo.